Graça, paz a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Nesta série de vídeos eu quero deixar para vocês um ensino sobre demônios. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre possessões demoníacas, no qual eu tinha um ministério, tenho um ministério só, não estou executando agora, mas trabalhei com libertação, visitando casais, pessoas, onde eu vi com meus próprios olhos, ouvi com meus próprios ouvidos, manifestações do inimigo, manifestações satânicas, demoníacas. Trabalhei expulsando demônios, trabalhei fazendo a obra de Deus, cumprindo aquilo que está em Marcos capítulo 16, Estes sinais onde seguir os que creem no meu nome. Então, aquilo que Jesus falou, eu já trabalhei. Expulsei demônios, enfermidades, em nome de Jesus. Muitas pessoas foram libertas de enfermidades e de demônios. Pessoas que eu presenciei subindo a parede, que nem aranha. Tem vários testemunhos junto que ali estava conosco naquele trabalho. Pessoas possessas, quebrando tudo. Força de uma mulher tinha força de 5, 6 homens. Então a gente presenciou isso. E sobre esse pequeno ensino que eu quero trazer para vocês é sobre demônios. E o título desse vídeo é Demônios que possuíram Lúcifer. Até parece meio inconexo, parece meio não conexo, mas dá para se entender quando eu vou ministrar aqui esse pequeno ensino para que você venha aprender. A palavra diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Essa é a realidade. Não devemos lutar contra a carne, nem contra o sangue. Então, na verdade, a palavra diz que nós temos que lutar contra as potestades, o qual estão nos ares. São espíritos. E para isso Deus, nosso Pai, enviou Jesus, nos trouxe, na verdade, o conhecimento, o qual hoje nós trabalhamos e ministramos aquilo que Jesus deixou como ensino para nós fazermos. E é no seu nome. Não é com bugigangas, não é com oferendas que nós repelimos os demônios. Mas Jesus diz que é no seu nome. Esses sinais vão seguir os que crerem no meu nome. E eu digo mais para você que até os falsos apóstolos, falsos pastores, falsos obreiros, eles conseguem expelir demônios, expulsar demônios, no nome de Cristo. Há pastores, há bispos aí que expulsam demônios, falam com demônios, entrevistam demônios e expulsam demônios. Está na Escritura que eles fazem isso. Porém, são falsos obreiros. Eles usam os sinais que Jesus deixou. Porque na verdade esse processo que eles fazem de expulsar demônios, eles usam o nome de Cristo. Não quer dizer que eles são salvos, que eles são de Deus, mas eles fazem isso no nome de Cristo. E os demônios, eles obedecem no nome de Cristo. Qualquer um, se é otorgado essa autorização, Jesus disse, crê. Não está dizendo que você, se for salvo, você crê. Então há muitos ímpios, outros demais pecadores que conseguem fazer a expulsão de um demônio, porque ele vai usar no nome de Cristo, no nome de Jesus, e eles acabam expulsando demônios. Isso não quer dizer que se a pessoa seja de Deus ou um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Cristo. Nesse processo, então, você vê muito engano. Tanto que está escrito na palavra que muitos pastores que já estão no inferno, muitos que se diz ser eclesia ou eclesiástico, que prega, ensinam, já estão queimando no inferno, e no dia do juízo, no grande tribunal de Cristo, eles vão dizer, mas Senhor, eu fiz milagres. Então eles fizeram milagres. Eu fiz maravilhas no teu nome. Eu expulsei demônio. E Jesus vai dizer abertamente para ele, apartai-vos de mim, vós que praticou a iniquidade, que eu não vos conheço. Então essas pessoas, meus irmãos, elas acometeram
crimes espirituais. Não eram de Deus, mas usaram o nome de Deus, usaram o nome de Jesus, e assim propagaram, né, um falso evangelho, enganando as pessoas, mantendo as pessoas no engano, na idolatria, na feitiçaria, na mentira e no engano, não lhe pregando, né, a constituição espiritual, que é o devido a aceitar Jesus e obedecer todos os seus mandamentos, deixar de todos os seus pecados e viver a vida de um cristão e suportar a provação. Para mim entrar nesse texto e contexto, para mim ensinar você, para você aprender, você tem que entender que, na verdade, começa essa situação de Lúcifer ser possuído por demônios. Nós vemos, é um princípio dessa história lá em Gênesis, no capítulo 1 a seguir, o qual diz que então Eva peca. Quando Eva peca, leva seu esposo também peca. E o que acontece? Naquele momento que eles pecaram, diz a palavra que então o inimigo toma posse e entra. E começa a fazer a sua história. Ele consegue enganar Eva, Eva traz o seu esposo também come. Então aí o que acontece? Houve a rupção, né, entre o homem e Deus. E eles, quando se dão conta, viram que pecaram e se vê nus. Logo após, nós observamos que vemos Deus vindo até o jardim para conversar com eles, chamando eles, e eles se escondem. Por quê? Porque já viam a sua nudez. E agora Deus procura e eles estão escondidos e diz: se escondemos porque tivemos medo, porque tu nos chamaste. E diz a palavra então que Deus fala: quem mostrou para vocês que vocês estavam nus? Mas Deus já sabia. Deus faz a pergunta para que eles possam ser, né, digamos assim, para se arrepender e se reconhecer o seu erro. Mas aí você vê toda a história que ao texto de Eva citando o que aconteceu e Adão também. Para não alongarmos muito esta conversa, sabemos que então Deus vem e traz a sentença sobre o pecado de Adão e Eva. Multiplica a dor de Eva e diz a Adão: agora Adão, maldito é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa de Adão. E agora, com fadiga e canseiro, com suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Assim também amaldiçoa a serpente e traz o homem à maldição. E ali há uma ruptura entre Deus e a criação. A palavra diz então que Adão é tirado do jardim do Éden, é tirado da presença de Deus, pois agora já tem um corpo pecaminoso e é lançado para lavrar a terra. Nós observamos que ali então perdeu-se, né, a presença de Deus, literalmente de falar face a face, de estar junto, e foram expulsos do paraíso, porque Adão e Eva se entregam ao maligno, e quem toma posse agora da terra, dos homens, adentra dentro do seu coração, é Satanás. Por isso que Satanás se revela a Cristo, né, na tentação, e diz ao Senhor: olha, vou te mostrar todos os reinos, o poder dos homens, vou mostrar a terra, o poder, o dinheiro, e se você prostrado me adorar, tudo isso eu te darei. Tudo isso eu vou te dar, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quiser. Satanás faz essa proposta a Jesus, para Jesus adorar, porque ele diz: foi dado a mim toda a terra, eu dou a quem quiser. É claro que tudo é do Senhor, até vós sois do Senhor. Mas por um período de tempo eu sempre ensino que Deus colocou e permitiu que acontecesse para que se cumprisse a Escritura. Se manifesta então o poder de Deus. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado, que foi Adão e Eva. E por um homem também sairia. Agora, diz a Escritura, o próprio Evangelho de Cristo pregado lá em Gênesis, o qual Deus diz: olha, tudo que vocês fizeram, pecaram, erraram, deixaram o inimigo entrar nas vossas vidas, na terra. Porém, há de nascer um que vai pisar na cabeça de Satanás e vai restaurar tudo. Ali já é o princípio do Evangelho, ao qual Deus começa a pregar lá em Gênesis. A queda em Gênesis, mas também na sabedoria de Deus, o processo de libertação para trazer para toda a humanidade, intermédio de Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali nós observamos, queridos e amados irmãos, que por um homem entrou
o pecado, a maldição, e por um homem agora vai sair. Porque Deus está profetizando e sua palavra não cai por terra. Então, o que acontece? Nesse termo de tempo, diz a palavra que vai se cumprir a mensagem daquilo que Deus disse. E vem sendo anunciado em tempos e tempos. Anunciam, o fim de todas as coisas. A palavra diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Desde quando houve a queda de Adão e Eva, Deus anuncia o fim deste mundo. Haverá o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E para isso tem que ser desfeito toda a obra que Satanás interferiu e colocou sobre a humanidade. Bem, quando eu falo que Lúcifer foi possuído por demônios, não um sentido literal, mas um sentido de você compreender de se ajuntarem. O próprio Jesus ensina que viu Satanás cair como um raio dos céus. E com sua cauda ele traz a terça parte das estrelas, que seria a terça parte dos anjos, o qual os segue. E foi isso que aconteceu. A palavra diz que houve guerra no céu. A palavra diz que Satanás enganou a terça parte dos anjos e conseguiu induzir a eles a erro. E eles se ajuntaram, entraram em Satanás, criaram uma só força, a força das trevas, e desceram, foram expulsos dos céus, o qual agora eles trabalham. Tanto que a palavra diz que quando Satanás é expulso, a própria palavra diz, o próprio Jesus diz: ai dos moradores que habitam na terra, porque o diabo desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se nós tirarmos desse estudo que Satanás sabe de muitas coisas, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Agora, nesse ensino, nesse contexto, o que eu quero falar para você? Eu quero que você entenda o princípio das coisas, um meio e fim, com abreviação, daquilo que você possa compreender os dias de hoje, da atualidade, do momento, da sua vida, do que você viveu, do que você está vivendo ou do que você viverá. E aqui em Lucas, capítulo 11, nós também observamos que quando veio os demônios, então nós podemos pegar base de que quando eles desceram e desceram até a terra, nós vemos aqui que Jesus ensina sobre essa parábola, sobre esse ensino. Jesus ensina sobre esse ensino em Lucas 14, 24, sobre o espírito que entrou lá em Adão e Eva. Ele passa de geração em geração, entrando em cada pessoa que nasce. Cada pessoa que nasce debaixo da maldição. São malditos. Por que somos malditos? Porque o homem foi criado do pó da terra. E quando Deus cita: maldito é a terra por tua causa, Adão. Então essa maldição, ela se estende para toda a criatura, que é o homem, que foi criado do pó. E nós estamos debaixo de maldição. Tanto que a Escritura nos ensina e diz que Jesus se fez maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Por quê? Porque Jesus, mesmo não tendo pecado, foi sentenciado como pecador. Foi julgado e sentenciado à morte e dependurado numa cruz. O qual a Bíblia diz: maldito é uma lei. Lei do olho por olho, dente por dente. Pois a Bíblia diz na lei: maldito todo aquele que for dependurado numa cruz. Que seria o quê? Os pecadores, os ladrões, aqueles que foram sentenciados devido aos seus crimes. Mas Jesus não tinha crime, Jesus não tinha pecado. Contudo, ele se fez maldição para resgatar. Pagou o preço da conta do ser humano, pagou o preço do pecado da humanidade. E ele diz que se fez maldição. Fez-se maldição, pagou o preço, e agora ele, depois da sua morte, ressuscitado, ele torna e revela o seu reino a todos daquilo que ele já tinha ensinado. E ele ensina que agora ele vai vir até você. A palavra diz que ele bate na porta, faz o convite e quer entrar em seu coração. Se você aceitar, o inimigo, aquele que entrou no jardim do Éden, Satanás, vai ter que sair. E ele vai sair se você se converter de todo o seu coração. Eu bato na porta, você abrir, eu vou entrar. Você vai cear comigo e eu cear com você. E você vai obedecer todos os preceitos, ensinos e doutrinas, e será um salvo, e será feito o reconcílio com o Pai Deus Criador.
É isso que ele ensina. Então, nesse processo, nos ensina aqui que quando o espírito imundo sai do homem, quando nós se convertemos, ou quando nós se voltamos ao Pai em nome de Cristo pelo caminho da verdade, então diz que Lucas 11:24, quando o espírito imundo sai da pessoa, quando você aceita Jesus, quando você passa a ser um cristão verdadeiro, que você cumpre as doutrinas, os ensinos e mandamentos, então a palavra diz que você se torna um filho de Deus, um cristão que está agora a caminhar, obedecendo todos os ensinos para que alcance a salvação eterna. Mas, se você ou eu desviarmos, outrora nós tínhamos um demônio, que é aquele que entrou em Adão e em Eva, nós temos a maldição sobre maldição que vem sobre nós, e nós somos perseguidos por esses demônios. Esse demônio vai sair, porque Jesus está entrando. Mas se você se afastar, se você deixar da verdade, de obedecer, de cumprir os mandamentos e se desviar da verdade, a palavra diz que o Espírito Santo se entristece. E nós o rejeitamos, ele não nos rejeita, mas ele é tirado do nosso coração. Aí aquele demônio que estava na nossa vida ou na sua vida, que saiu, ele está andando, está lá em Lucas capítulo 11:24, a seguir. Diz que ele está andando em lugares secos, áridos, buscando repouso, buscando descanso. E ele diz, eu vou dar uma passadinha, dar uma olhada lá como é que está aquela casa que eu morava, aquele corpo, o templo que é você, que sou eu. Vós sois o templo do Espírito Santo. E ele volta até você, ou até a mim, ou a qualquer um do ser humano, e se ver a casa barrida, adornada, sem nada, não tem Cristo, ele torna ali, entra ali, e não sozinho, e traz junto consigo 7 demônios pior do que ele. Então, o estado desse homem agora é pior do que o de antes. Antes tinha 1, agora tem 7. Por isso que diz na Escritura, antes melhor o homem não ter conhecido a verdade do que ter conhecido a verdade e não obedecer, e não viver aquilo que está nos mandamentos. Até chamam de mandamentos como se fosse a constituição espiritual universal para todo ser humano, para toda a humanidade. Temos a nossa Constituição brasileira e temos a nossa Constituição espiritual, a qual é outorgada, criada, e são leis imutáveis por Deus Criador, o qual nos transmitiu em nome de Cristo, ou por Cristo, pela palavra de Jesus, pelos ensinos e doutrinas que ele deixou para nós. Então, meus irmãos, esse mundo espiritual existe e estamos cercados por eles. Dá para você ver lá também um certo texto comprovando e provando que as escrituras são verídicas e elas seguem o rito da vontade de Deus, são verdades. Mateus 17 diz que havia um menino que o inimigo o lançava no fogo, lançava na água, e eu queria tirar sua vida. Ele vem, dessa linhagem que ali, mesmo sendo do povo das tribos de Israel, havia esse acontecimento na vida dele. Ele era perturbado e perseguido por aquele demônio, o qual lançava ele no fogo, queria tirar sua vida. Não era um ser humano, não era uma doença, mas era um espírito maligno que fazia isso, lançava ele na água, lançava ele no fogo, enfim, queria tirar sua vida. E ali foi designado que os apóstolos para pregar, para ensinar e até mesmo para expulsar o demônio daquele menino. Mas nós vemos na história que eles não conseguiram expulsar. E chamaram a Jesus. Ó, Senhor, nós estamos lá, está acontecendo isso, aquilo, tal e coisa. E Jesus vai. E Jesus ensina a eles o porquê que não tinha obedecido aquele demônio a sair. Porque aquele demônio não sairia a não ser com muito jejum e oração. E Jesus expulsa aquele demônio daquele menino, e aquele menino se torna são. Então são histórias verídicas, verdadeiras, o qual está imortalizado, está aqui na Escritura, o qual nos traz a verdade de Deus, que não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades. E a única forma de vencer é vivendo uma vida santificada na oração e na obediência dos ensinos do Criador. Vamos aqui também em Lucas, capítulo 10, verso 18. Na compreensão de você entender que esses demônios existem e estão sobre a terra, o qual eu já li lá, já falei para vocês, sobre o Apocalipse, que houve guerra no céu. Bem, vamos lá. Lucas capítulo 10, verso 18, diz assim, Jesus está dizendo,
eu vi Satanás como raio cair do céu sobre a terra. Bom, Jesus está ensinando, quando fala sobre esse texto e contexto dos demônios, ele fala que viu Satanás caindo, né, do céu como raio. Só que agora, nesse tempo da graça, que Jesus vem e vence a morte e ressuscita, ele tem poder, ele também é Deus. E Jesus agora vem e ensina para nós que, como disse nas Escrituras, que não devemos lutar nem contra a carne, não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas ele nos ensina que devemos lutar contra as potestades que estão nos ares. E o próprio Jesus disse: eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. Mesmo ele dando esse poder, essa autoridade, se nós estivermos na obediência, os demônios nos obedecerão? Sim, ele nos dá autoridade no seu nome. Não disse eu que até mesmo os ímpios, os pecadores, em nome de Cristo, conseguem expulsar demônios? Conseguem orar e a oração ter efeito, as pessoas serem curadas? Por isso que você vê muitas denominações, muitas placas de igreja, pessoas que só usam o nome de Jesus e só pregam o benefício do livro de Marcos capítulo 16, que os sinais seguiriam, né? Mas não pregam o verdadeiro evangelho, que é a boa nova, que é o reconcílio para com Deus, que é sair da morte para a vida. Mas só pregam o benefício momentâneo e temporal, o qual é a cura, uma bênção financeira, ou expulsar de um demônio no nome de Jesus, mas não prega o reconcílio com o Pai em Cristo. Por isso que nós vemos tantas denominações, vemos a grande Babilônia, que aí atua, fazendo as pessoas adorar ídolos. E outra, não é somente ídolos de prata, ouro, bronze, não, mas faz as pessoas adorar cantores, atores. São estrelas errantes, estrelas reservadas para o dia do grande fogo. São vasos criados por Deus, mas não vasos de honra, mas vasos de desonra, que desonram a glória de Deus, o ensino, o mandamento. E eles distorcem a palavra. Como eu sempre digo, criam dogmas, criam leis internas do seu ministério, da sua igreja, do seu estatuto, e distorcem a palavra de Deus. Então isso acontece. Bom, voltemos aqui. Se Deus nos mostra, Jesus mesmo falando que viu Satanás cair como, raio do céu, e com ele traz a terça parte dos anjos, são esses que atuam sobre a face da terra e trazem morte, peste e juízo. Eles são agentes ou são anjos caídos, o qual Deus, o próprio Deus na sua sabedoria, os usam eles como juízo sobre a humanidade e permite que eles façam tais coisas para que assim comprovem a sua essência do que eles são, do que eles fizeram no céu e do que eles estão fazendo aqui na terra. Permite que eles façam. E eles só fazem o mal. São filhos do pai da mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Os demônios em si que possuíram Lúcifer, querendo a sua glória também, querendo administrar, ter o poder sobre o domínio de todas as coisas, eles se introduziram, uniram forças e estão atuando sobre toda a humanidade, ok? Bem, aqui diz que a palavra nos ensina que então o Senhor nos deu poder para pisar em serpente e escorpiões. Certa vez os apóstolos também estavam trabalhando, levando a mensagem, a boa nova, e os demônios obedeciam, as enfermidades eram curadas, e eles vieram até Jesus muito alegres, felizes, porque os demônios obedeciam, os demônios estavam saindo, as pessoas estavam sendo curadas, e eles estavam felizes. E Jesus os repreendeu, no sentido de que mais importante é a salvação. Ele falou assim: olha, não vos alegreis porque os demônios vos submetem, vos obedecem. Não vos alegrei porque as enfermidades são curadas. Antes vos digo, vos alegrei por vossos nomes está escrito no livro no céu. Vos alegrei por vós serem salvos. Então, qual o princípio da sabedoria aqui? É saber que você realmente, por mais que você veja o mar vermelho se abrir, a água da rocha sair, você andar 40 anos no deserto e suas roupas não envelhecerem, nem suas sandálias, maná no céu, ainda que você veja tudo isso, não se alegrei por isso. Seja grato, mas alegrei por você ter o provedor e não a providência. Entendeu? Então, meus amados,
no texto e contexto da história, sabemos que vivemos no mundo, e o mundo ele tem o material e o espiritual. O material é temporal, tudo vai se acabar. O homem vai morrer. O homem do pó veio e ao pó voltará. O homem, criado em espírito, também veio do fôlego de Deus e um dia tornará para Deus. Um dia o seu espírito, que é o fôlego de Deus, vai tornar a Deus. E para tornar Deus, eles têm que estar limpo, lavado e remido no sangue de Cristo. Senão não volta. Ele volta sim para a essência do espiritual, mas não passa nem na presença de Deus. Pois Deus não combina com a sujeira, com o pecado, com o engano. Então, provavelmente será lançado essa palha. Esse homem, essa alma, esse ser será lançado no inferno e esperará o dia do juízo para a sentença final no lago de fogo. Mas aqueles que lavaram e foram remidos no sangue de Cristo estão prontos e preparados pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, na obediência do Evangelho, e adentrarão o quê? Aos portais dos céus. Serão colocados lá no paraíso, onde foi tirado Adão e Eva. Então regressa-se do paraíso da maldição que saiu para a terra, agora volta-se novamente para o paraíso, aguardando a sentença final, a nova Jerusalém e o encontro como noiva de Cristo com Cristo, comprada com o sangue de Cristo para o Pai. Entenda, meu irmão, que nesse mundo nós sabemos que não compreendemos, não temos a sabedoria, a interpretação correta de todas as coisas. Se eu não me engano, Deuteronômio 29, 28, 28, 29 diz que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, para que obedecemos essa lei, a lei de Cristo, a lei de Deus. Está entendendo? Então, se nós fazemos isto, né, obedecendo, nós vamos receber aquilo que foi revelado. Por quê? Porque diz lá em Deuteronômio 28, 29, ou 29, 28, que as ocultas pertencem a Deus. Dentro desse caso, muitas revelações estão aqui colocadas para nós, desde Gênesis a Apocalipse. E como eu disse para você, que eu teria muito testemunho, horas para contar aqui, de pessoas que no trabalho espiritual, eclesiástico que eu fiz, né, para a glória de Deus, como instrumento, como vaso, expulsamos muitos demônios, levamos a mensagem de Cristo, pregamos a verdade de Cristo, e lá o Senhor fez a obra. É o nome de Jesus que deve ser glorificado, é o nome do Pai, do Espírito Santo que deve ser glorificado, e não ao homem. Nós somos pó, nós somos pecadores, que carecemos da graça do Senhor Jesus, mas temos a autoridade de Cristo, e por Cristo, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Ele se fez maldição por mim, por você e por toda a humanidade, por todo ser humano, mas porém só recebe aquele que crê e obedece e vive os decretos e mandamentos que estão na Escritura. Como eu sempre digo, a lei do homem, o homem obedece. A lei de Deus, os homens não querem obedecer. Distorcem e criam dogmas. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, o ensino de Cristo da verdade, você vai prosperar em tudo quanto que fizer. Porque assim Deus fará com você, se há fidelidade na sua palavra, no seu coração, no seu viver, assim Deus também será fiel com você. E digo mais, nem por isso você vai deixar de passar por lutas, por situações difíceis. Não, você vai passar situações difíceis, mas você vai vencer. Porque o apóstolo Paulo ensina para mim e para você, está nas suas cartas, ele diz sobre passar bonança, mas sobre passar escassez. Paulo teve toda a diversidade da vida, até um ponto de dizer que somos colocados, né? Vejo eu que somos colocados como espetáculos diante dos homens, de tanta perseguição. Somos considerados, se sentimos como o lixo deste mundo, de tanta perseguição que vinha. Mas lá na frente ele acrescenta: mas digo-vos uma coisa, somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então, meus amados, essa mensagem que eu deixo a você, para você não batalhar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares. Pois tais demônios
que possuíram Lúcifer ou que se ajuntaram com Lúcifer, eles são a sentença que está sobre toda a humanidade devido à desobediência de Adão e Eva, o qual eu e você podemos resgatar, não por força nossa, mas por força do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, em aceitar, em crer e obedecer e fazer a sua vontade. Assim, eu e você e todos aqueles que tomarem essa posição, se entregar e obedecer e estar na obediência de todo o seu ensino e doutrina, seremos vencedores. Teremos lutas, teremos dificuldade, passaremos toda a adversidade que passa o ímpio. Mas a palavra diz que outra vez vereis a diferença do ímpio e do justo, do que serve a Deus e do que não serve. No quê? No dia do juízo, no dia da morte, o qual diz a Escritura que Deus envia um cortejo de anjos para buscar o pecador. Mas aquele que não obedece, que está destituído, vai receber o que? A visita da morte, o qual os levará a sua posição adequada, ao qual está preparado, que é as trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Ok, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu deixo nesse dia, o qual Deus trouxe ao meu coração para trazer para você, o qual inspira a mim, o qual toca em mim, o qual limpa o meu coração em todas as minhas falhas e pecados. Sou falho, sou pecador, talvez tenha mais que você, porque tenho um maior, talvez, conhecimento vindo de Deus. E tal julgamento será mais, mais tenso, será mais forte sobre aquele que conhece do que aquele que não conhece. Por isso que diz, que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Mas isso é maravilhoso de ouvir que nós estamos para servir. O maior é o menor é o maior. E se nós somos o maior, somos o menor. E somos aquele que está aqui para servir. Se somos maior diante dos homens, estamos para servir. Mas diante de Deus somos os menores. Por isso, meus queridos e amados irmãos, eu deixo essa mensagem para você refletir sobre demônios, sobre a vida espiritual, o qual está rodeado a esse fim do tempo, o qual a própria palavra diz já há 2000 anos atrás, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que não venham resplandecer o Evangelho de Cristo, tirar o entendimento para que não venham compreender a boa nova, porque o Evangelho de Cristo é boa nova, o reconcílio para com Deus, em nome de Cristo, o qual ele mesmo profetizou. Jesus ensinou isto dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não existe Maria, não existe José, não existe São Pedro, não existe nenhum homem que foi beatificado por outro homem que pode levar você ao céu. É Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ok? Porque a própria mensagem diz: se alguém vos trouxer outro ensino, outro mandamento, o que não foi que Jesus ensinou, que seja maldito, que seja anátema. Então, vigiai pelas Escrituras, lendo, ensinando a verdade de Deus, o que está na Escritura, não o que os homens ensinam. Está na Escritura? Obedeça. Não está? Não obedeça. Obedeça a palavra de Deus, intermédio da boca de Jesus e daquele que vos ensina, que vos consola, que vos dá o descanso, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? A paz e graça a todos e a paz do Senhor a todos os irmãos, e até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Bom dia, beleza aí, pessoal? Pra Lila, pra Yasmin. Vou botar. Onde mora só homem, onde fica só homem, né? Bagunçado, mas tá aí, ó. Nosso doce, ok? Beleza? Depois eu faço uma nova filmagem aqui. Quando tiver pronto o doce, eu faço pra vocês de novo, ok? Beleza? Uma panorâmica aí, ó. Minha casinha. Ó, show de bola, né? É meu rancho, não é uma mansão, mas dá pra me esconder da chuva, do sol, pra me se alimentar, fazer meu café, ok? É isso aí, pessoal. Beijo pra todos vocês aí.
Had to be demons. Chargers! Clean up and clear out. There's money on the horizon.